Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 24 de novembro de 2023, são 7 horas da manhã, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo diário das 7 leis universais dos filhos de Noé. Então, para iniciarmos nosso estudo de hoje, vamos abrir nosso guia Beninoa na página 8, e hoje estamos no último parágrafo da página 8. Se o caminho noético ele faz e traz o direito dos justos entre as nações cumprirem tantos mandamentos voluntários, além de seus 7 mandamentos universais, e se um gentil que cumpre os 7 mandamentos universais também tem uma parte no mundo vindouro, por que será que muitas pessoas ainda procuram a conversão? Bem, o nosso rabino, o Ravi Yaakov Gerstout, ele responde esta pergunta no Guia Beninoa na página 8, no último parágrafo da página 8. Vejamos. Assim ensina o nosso Ravi. Por outro lado, durante estes meses de contato com o Beninoa, percebi que alguns almejam a conversão ao judaísmo, pois foram doutrinados ou cresceram com uma consciência errônea, com influência de outras crenças idólatras, e concluíram de que somente os judeus serão salvos no dia do grande julgamento. Esta conclusão não tem espaço na visão judaica, pois são muitas profecias que mostram a existência de outros povos na era messiânica, começando pelas citadas acima. Então, gente, como podemos ver na explanação do nosso Ravi Yaakov Gerstout, logo acima, muitos dos equívocos levam as pessoas a pensarem que a conversão é o melhor caminho devido à falta de informação. Por exemplo, não são poucas pessoas que temos contato e falam conosco que se algum tempo atrás elas tivessem tido a opção de conhecer o movimento noético bem estruturado, teriam optado por ser monoteístas justos entre as nações e não teriam se convertido. O importante é as pessoas saberem que uma pessoa que pratica os 7 mandamentos universais tem parte no mundo vindouro e, além disso, são queridos por Deus e estão fazendo desse mundo um lugar melhor para se viver. Então, pessoal, vamos continuar nosso estudo diário das 7 leis, e hoje estamos continuando no primeiro mandamento chamado de Avodazará, que é não praticar idolatria e acreditar no Deus uno e único, o Criador do universo. A referência do mandamento de não praticar idolatria encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Êxodo 20, versículo 3, juntamente interpretado com o Tratado Sanhedrin 56b. E a referência é a seguinte: e ordenou Hashem ao homem, eu sou o eterno seu Deus, não terás outros deuses além de mim. A oitava ramificação que extraímos desse versículo é acreditar somente no Criador uno e único, se arrependendo de suas más ações e obtendo perdão somente e diretamente do Criador do universo. Essa ordem é obrigatória a toda a humanidade, ou seja, também a nós, as nações, e como hoje não existe tribunal das 7 leis universais instituído, em caso de transgressão, a pessoa seria julgada por decreto divino, ou seja, nenhum ser humano vai te punir, mas Deus pode fazer com que de alguma forma você tenha que expiar isso através de algo físico na sua vida. A respeito dessa ramificação, devemos entender que, desde o início da criação, a solução para qualquer pessoa que tenha pecado é arrepender-se e retornar para fazer teshuvá, ou seja, se arrepender
de volta e retornando à lei de Deus, ganhando assim o perdão, iniciando o processo de expiação. Techuvá, ou seja, o retorno, é descrito inúmeras vezes nas Escrituras, por exemplo, o Salmo 51. E muitas vezes, tanto judeus como não judeus ganharam o perdão de Deus através dela, como registrado, por exemplo, no livro do profeta Jonas, a respeito dos gentios assírios. A Techuvá envolve mais do que apenas lamentar os pecados passados. Uma parte essencial do processo é a confissão verbal desses pecados a Deus em oração, bem como o compromisso de se afastar desses pecados no futuro. Essa ordem se aplica sempre que necessário, sempre que uma pessoa precisar retornar para Deus. Uma vez que aprendemos a cumprir com os judeus, as fontes que se aplicam aos judeus são o Rambam no Sefer HaMitzvot, Mitzvah AC, ou seja, ordem, número 73, e a referência é Números capítulo 5, versículo 6 a 7, Levítico 16, versículo 21, Levítico 26, versículo 40. O Rambam ele cita que deve-se reconhecer verbalmente os pecados que cometemos diante de Deus, exaltado seja Ele, quando viermos fazer techuvá, arrepender-nos, isto é, vidui, confissão verbal, cuja ideia é dizer, ó Deus, eu pequei, cometi iniquidade, transgredi e fiz. Deve-se elaborar verbalmente e pedir expiação nesta transgressão com toda a eloquência ao seu alcance. Você deve entender que mesmo para aqueles pecados que exigem que alguém traga certos sacrifícios, como o descrito acima, e sobre os quais Deus exaltado seja, disse que aquele que os oferece recebe expiação, deve-se recitar vidui na hora do sacrifício. A fonte deste mandamento é a declaração de Deus, exaltado seja Ele, fala aos israelitas, um homem ou mulher que comete qualquer pecado contra o seu próximo deve recitar vidui sobre os pecados que cometera. Números capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. A Merritá explica o significado deste versículo, como está escrito em Levítico, versículo 5. Ele deve recitar vidui, ou seja, a confissão nele pelo pecado que cometeu. Aprendemos que deve-se recitar a confissão por um pecado, visto que o versículo acrescenta, ele deve recitar o vidui, a confissão nele. Aprendemos que a confissão deve ser dita quando o animal ainda está vivo, e não depois de ter sido abatido. No entanto, disto podemos derivar a necessidade de recitar vidui apenas para a transgressão de uma pessoa impura entrando no templo. A declaração de Deus, exaltado seja Ele deve recitar vidui, ou seja, confissão, sobre ele pelo pecado que cometeu. Está escrito na Parashá Vaikra a respeito de uma pessoa impura entrar no templo ou comer comida santificada, e há outros casos relacionados que mencionados anteriormente. Portanto, a Merritá diz que a única obrigação de confissão deriva deste versículo é para uma pessoa impura que entrou no templo ou nos casos relacionados. Como derivamos a obrigação de vidui para todas as outras mitzvot, todos os outros mandamentos? Do versículo fala aos israelitas, eles devem recitar confissão, como sabemos que mesmo aqueles puníveis com a morte e com caret, ou seja, o corte da alma, devem recitar a confissão. Da expressão seus pecados. A expressão qualquer um dos seus pecados passa a incluir a necessidade de confissão para qualquer proibição. A expressão quem faz passa a incluir para mandamentos positivos, ou seja, ordens. O Sefer Hinuri, ele vai trazer também uma fonte, que lá no número 364, Números capítulo 5, versículo 7, é a fonte que o Sefer Hinuri traz dessa proibição também para os judeus. Mas ele traz também um significado, a essência dessa ordem. É dito o seguinte, que a partir das raízes deste mandamento, porque através da admissão verbal da iniquidade, o pecador revela seus pensamentos e opiniões.
que ele realmente acredita que todas as suas ações são reveladas e conhecidas diante de Deus, bendito seja ele, e que ele não agirá como se o olho que vê não visse. Além disso, ao mencionar especificamente o pecado ou ao sentir remorso por ele, ele será mais cuidadoso em outra ocasião, para não tropeçar da mesma maneira novamente, como ele declara verbalmente: eu fiz isso e aquilo e tropecei em meus atos. Ele terá criado uma cerca para não repetir o que fez. E através disso, ele será querido pelo seu Criador, bendito seja ele. E o bom Deus quer que o bem para as suas criações faz com que elas caminhem neste caminho que mereçam com isso. O Código Divino do Dr. Moshe Weiner, no capítulo 9, alahá número 1 até alahá número 7, vai trazer a explicação para todas as nações a respeito dessa ordem. Assim diz o Código Divino. Cada pessoa é obrigada a examinar frequentemente as suas próprias ações e a prestar contas à sua alma, para determinar se está agindo de maneira correta aos olhos de Deus. Se ele descobrir que agiu de maneira errada ou se transgrediu a vontade de Deus em um de seus 7 mandamentos de Noé, ou se errou por não agir da maneira moral, então ele deve mudar seus modos de conduta e deve aceitar sobre si mesmo que doravante ele agirá de maneira correta e deixará de transgredir os mandamentos que Deus lhe deu. Uma pessoa deve se arrepender de ter feito algo errado, mudar seus caminhos pecaminosos e pedir perdão a Deus pelos pecados que transgrediu. Este mandamento pelo qual alguém pede e implora perdão a Deus é chamado de arrependimento. Deus certamente aceita o arrependimento sincero e perdoa o pecador arrependido por sua transgressão. Selado diante de Deus, e como ele pecou muito, é impossível para ele retornar e se tornar uma pessoa justa. Nada é impossível, pois Deus é misericordioso e antecipa constantemente que aqueles que querem voltar para Ele se arrependerão e corrigirão os seus caminhos quando fazem. Ele os aceita plenamente e tem misericórdia deles, quando eles se arrependem corretamente e se afastam completamente de suas más ações, e aceitam sua realeza e decidem observar seus mandamentos para o futuro. Deus os perdoa por seus pecados e não pune pelo passado. Encontramos isso exemplificado na cidade de Nínive. Segundo o comentário de Radak, Jonas capítulo 1, versículo 1, e a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela, porque a sua maldade chegou diante de mim. Jonas começou a entrar na cidade e ele proclamou e disse: em 40 dias Nínive será destruída. E o povo de Nínive acreditou em Deus. E isso foi proclamado e declarado em toda Nínive pelo conselho do rei e seus nobres, dizendo: tanto o homem como o animal se cobrirão com saco e clamarão poderosamente para Deus. Cada um se arrependerá do seu mau caminho e do roubo que está em suas mãos. E Deus viu as suas obras, que se arrependeram de seu mau caminho, e Deus cedeu ao mal que havia falado que lhes faria e não fez. Da mesma forma, Deus disse a Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 7, se você melhorar os seus caminhos, você será perdoado, ensinando assim sobre o arrependimento, e que está em sua capacidade retornar a qualquer momento que deseje e fazer para que seja perdoado. Então, gente, aqui no estudo diário das 7 leis de hoje, nós aprendemos que todos os seres humanos, tanto judeus como não judeus, devem confessar os seus pecados, Hashem, se arrepender dos seus pecados e mudar seus caminhos. E assim, a humanidade inteira deve, sempre que transgredir uma das suas 7 leis universais, se arrepender da sua transgressão, voltar-se para o seu Criador, e assim Deus estará perdoando a sua transgressão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Então,
Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Amanhã estamos de volta com mais um estudo. Shalom, shalom a todos. Shalom, um ótimo dia. caros amigos, Benoa, boa noite. Meu nome é Cláudio, sou missário de Nova Friburgo. Estou aqui para agradecer esse Rav Yaakov, esse projeto maravilhoso, o Farasca, quem siga assim, gigantesco, Grissom Mourão Antônio, da região aqui, nossa região de Pádua, que tem trabalhado junto conosco, quem siga um amigo, um professor, uma pessoa dinâmica, ensinando bastante para nós em 7 leis de Noa, com supervisão do Rav Yaakov. Esse projeto tem trazido muitas alegrias, conexão verdadeira e pura com o Hashem, uma conexão sincera, uma conexão grandiosa, que não tem esse tamanho nem medida. Baruch Hashem, só quero agradecer a Rav Yaakov, Mourão Antônio, uma pessoa grandiosa que tem me ensinado. Baruch Hashem, Projeto Farasca, avante, muito obrigado por tudo. Rav Yaakov, Mourão Antônio, shalom, shalom, tudo de bom. Coração, coração.